Olá, meus amores! Começando mais um podcast, Voz da Cruz, com apoio da Prosmig, Aliança Negra e Elas Mais. Somos os duas convidadas maravilhosas, Nicre e Cristal, meus amores. Vamos falar sobre o quê? Trabalhadoras negras trans no Carnaval de Belo Horizonte, né? Porque essas duas, gente, desfilaram. Uma desfilou em 14 blocos, a outra desfilou em outro bloco, né? Porque é a rainha de Belo Horizonte, né, gente? A gente tem a rainha da Praça 7, hoje tem a rainha dos blocos, né? Que é a Cristal, né? Meninas, fala um pouco de você, de suas trajetórias. Com você, Nick. Olha, já começa comigo? Lógico. Ai, que delícia. Primeiramente, gratidão por estar aqui presente com vocês mais uma vez nesse podcast incrível. E hoje, pra mim, é uma imensa satisfação estar dividindo esse lugar de fala hoje com a minha irmã, Cristal Lopes, que acima de tudo é uma grande referência pra mim. Ela sabe do imenso afeto que eu tenho por ela, pelo trabalho dela e, acima de tudo, por várias portas que ela abriu para que eu, Nicari Aiker, pudesse estar presente. Então, sou muito grata, obrigada demais, irmã, estar junto com você. E eu acho que hoje a gente vai trazer um tema muito importante, né? Primeiramente, para quem não me conhece, meu nome é Nicari Felipe dos Santos, mais conhecida como Nicari Aiker. Sou uma artista drag queen, transformista, atriz, militante. E agora, hoje, a gente traz esse tema, né, que é sobre mulheres trans negras trabalhando no carnaval. Quando eu recebi esse convite para poder estar aqui presente hoje e falar desse lugar, que para mim também é um lugar muito de afeto, né? Eu me lembro da minha quebrada, que é o Santa Teresa, né? Que é o lugar onde eu nasci e eu moro até hoje. E aí falar para mim desse lugar de carnaval me remete muito a esse afeto, né? Que eu comecei desfilando num bloquinho de carnaval do meu bairro, que é os Infiltrados, né? Juntamente com o Muti. E para mim foi muito gratificante porque o Santa Teresa, né? O bairro onde eu moro, sempre apoiou a minha arte enquanto uma artista. E aí eles queriam muito que tivesse à frente, como rainha de bateria, uma mulher travesti, artista e moradora da periferia. E ali eu passei a ter um amor, um afeto pelo carnaval, sabe? E eu sou muito grata mesmo a esse bloco de carnaval que surgiu lá em meados de, se eu não me engano, 2012. Infelizmente, hoje em dia, não existe mais devido a várias questões financeiras, né? Porque a gente sabe que a gente precisa desses aportes financeiros para que blocos de carnaval, né, escolas de carnaval possam dar continuidade a essa construção que vem acontecendo cada dia mais, né? E aí, logo após toda essa trajetória, eu tive a oportunidade de participar e continuar o legado também de Cristal Lopes, juntamente ao Sagrada Profana, que eu recebi o convite. E aí já tem mais ou menos, se eu não me engano, uns 4 a 5 anos que eu trabalho junto com essas meninas. E a gente tá juntas, sabe? E eu acho tão interessante fazer parte do Sagrada Profana, que lá todas as mulheres são mulheres cis, né? E um lugar de potencialidade que a gente traz e que tá de linha de frente, que as meninas são maravilhosas, que elas não aceitam que outras mulheres cis carregam aquele estandarte, sabe? E aí veio Cristal Lopes, veio Júlia Santos, e agora eu continuo, Nicari Aiker, né? E a gente teve outras meninas trans que também participaram, que foi a F. Godoy e a Freda Amorim, né? E que foi muito incrível esse lugar de fala. E eu acho que a gente trazendo hoje essa troca é muito importante. Saber que os nossos corpos e corpas existem, estão nesses lugares e nesse carnaval que vem tomando uma potencialidade tão grande na nossa grande Belo Horizonte e que certamente vem também como uma forma de rentabilidade, como uma forma de trabalho. Então, ou seja, é uma junção, né? É diversão, é trabalho, é dinheiro na conta, é valorização. Então, é gratidão mesmo pelo Carnaval de Belo Horizonte, que vem se tornando essa grande potencialidade dia após dia. Ai, gente, arrasou. A gente, ela sempre arrasa, né, gente?
Queria falar um pouquinho pra você, mulher. Você desfilou em 14 blocos, né? Pode que a gente falou sobre isso. Contável, né? Porque em breve, eu já falei que em breve eu quero essa mulher lança cair com uma raio de bateria, tá? Contável. Eu tenho uma história. Minha família sempre foi muito, como eu te falei ontem. Minha família sempre foi muito musical, assim. Então, assim, eu sou filho de ex-passistas de sol de samba, então, assim, tá no sangue. Mas, como aqui não tinha carnaval, a minha família sempre viajava para Salvador. Em 2013, não deu para me viajar, eu falei assim, gente, tenta eu vou fazer. Então, desculpa o palavreado, mas são tudo pegando foto, então eu falei, não. Eu vou sair para Afonso Pena para ver se é alguma coisa. Se não Afonso Pena, eu vi um brotinho, nem sei o nome desse brotinho, nem sei se existe mais. Eu vi um brotinho passar, eu falei, gente, eu vou esperar nesse brotinho também. Aproveitei e desfilei nesse brotinho. Aí em 2014 foi lançado o Andola Janta, que é o meu primeiro bloco. Assim. Eu tenho amor por eles, porque eles me convidaram. Eu já conheci o presidente e a presidenta do Andola já há muitos anos. Aí um dia a gente estava no bar conversando, eles falaram assim, Cristal, até que você seja rainha do meu bloco afro. Lógico, eu aceitei, porque a gente estava falando que o carnaval é preto, né, gente? Sim, a gente sabe que a origem do carnaval é negra. E aqui, estava faltando blocos que desse protagonismo à raça negra. Sim. Aí eu falei, lógico, eu aceito, Nayara. Aí a gente, em 2014, eu entrei como rainha do Andola Janta, assim, pra mim foi uma emoção por ter, pela primeira vez, eu estava entre os meus, sabe? Por ter na minha infância, eu não passei, não pular pro carnaval, por ter primeiro que BH não tinha carnaval. Sim. E segundo, para uma mulher trans sair de casa e poder pular o carnaval, era complicado, porque as pessoas não entendiam, tá? Então, assim, foi muito bom, porque eu falei, não, realmente adoro, eu tô entre os meus, sabe? Entre os meus. E é muito importante isso, a gente tá entre os nossos. Em 2015 veio o Alô Abacaxi, Adoro e Abalô Taxi. Coincidentemente, eu conheci o Bruno, que é produtor do bloco, e falou, Cristal, eu quero que você seja minha rainha também. Eu falei, Bruno, lógico, eu aceito, porque eu tenho talento pro Bruno também imenso, porque ele é homem branco, cis, mas ele sempre me tratou com todo respeito, sabe? Eu fui eleita vice-vereadora da cidade de Belo Horizonte. Então, eu estava na vereança junto à Áurea, todo mundo. E o Bruno, ele me deu todo o suporte, porque nesse mesmo ano eu descobri que eu tinha HIV. E eu fiquei muito tempo internada. Tem toma, tipo pneumonia, tuberculose, N coisas. E um dia o Bruno foi no hospital, falou assim, Cristal, você sabe que você ganhou na vereança, né? Você vai na vereança junto à Áurea. Eu falei, mas eu não posso, porque eu tô doente. Ele falou assim, não, a sua cadeira na câmara estava arcada. Assim que você recuperar, você vai voltar. Aí eu recuperei e fiquei na vereança junto à Áurea. Então, assim, na hora que ele fez esse convite, eu falei, lógico, eu aceito, Bruno. Lógico, eu aceito, porque eu prezo muito a palavra gratidão, sabe? Sim. Eu acho que as pessoas têm que ser gratas. O Bruno me ajudou demais. Me ajudou muito. Então, foi uma maneira de eu mostrar minha gratidão a ele. Aí depois veio o Lua de Cristal, o Garotas Solteiras, o Pisa na Flor, o Então Brilha. Então Brilha é maravilhoso, sim, gente. Então, assim, foi muito bom. E esse ano foi muito bom, porque esse ano o Andola Janta comemorou 10 anos. Sim. 10 anos. 10 anos de bloco. Não, são 10 dias, são 10 anos de bloco. Eu tô lá desde o começo, sabe? Então, assim, eu vi todo... Você viu crescer, eu né? vi o bloco crescer. Nascer? Viu nascer. Sabe? Vi nascer e vi crescer. Então, assim, pra mim foi muito especial, porque a gente comemorou 10 anos lutando
tanto racista. Infelizmente, Belo Horizonte é racista, é uma cidade Sim. racista. Racista, transfóbica. Racista, sóbita. E esse ano também na Lua Bataxi, a gente foi o tema Sulear. E a Lua Bataxi convidou a Bauru, a comunidade Sim. Bauru, para desfilar. E na hora que eu desfilei, todos gritaram gritaram no meu nome de rainha, sabe? Foi muito bom isso, porque é um lado que o Alô Bataxi não conhecia. Sim. Não conhecia a Tistal na Bauru, não conhecia a Tistal no Vote. E eu pude mostrar isso pra eles, sabe? Eles são maravilhados, então assim, é muito especial porque são 10 anos, não, 2 anos, são 10 anos de muita luta, sabe? De muita luta, porque pôr um bloco na rua não é fácil. Todo mundo sabe todo o rolê que gera. E pôr um bloco na rua também com a Alô Bataxi também é muito difícil, mas a gente consegue, sabe? Então, a gente tá falando lá embaixo, o Carnaval de Belo Horizonte, ele tem o que é especial, porque é um carnaval, mas é um carnaval político, sabe? Sim. Todo mundo se ajunta, Sim. se ajuda. Eu acho legal que o Carnaval de Belo Horizonte, ele começou pequeno, Sim. Sim. bem pequeno, e hoje o Carnaval de Belo Horizonte é um dos carnavais assim mais vistos e mais gigante. Porque vem gente de fora pra curtir carnaval. Tem gente de Salvador, e olha que Salvador é a cidade do axé, cidade do carnaval. Sai de Salvador pra vir pular carnaval aqui. E assim, e Belo Horizonte tá virando Salvador. Né? Então assim, eu vejo que os blocos, cada blocos, né, nesse ano, soltou um pouco da política, né, sobre racismo, sobre LGBTfobia, sobre tudo. Isso é legal, porque mostra que o BH, né, o carnaval não é só curtição, também é política, é luta. Sim. Isso é muito bacana. Nem tem ainda a saída de bateria com mulher trans na frente, é mais ainda. Exatamente. Porque a gente não via isso. Não Hoje via tem isso. exatamente. Né? Igual teve no Rio de Janeiro, o desfile, né, da Twitch com a Sim. Chico Manicom, mostrando a realidade de uma mulher trans daquela época. E assim, foi muito bacana, várias mulheres trans lá. Teve a Erika Rio, tem a Duda que estava lá também, teve a Lorena do Clã das Lobas, estava. Teve uma grande Luciana, a Lu, também estava no bloco, e sim, representante de Belo Horizonte. Júlio Santos também. A Ju também estava lá, presente. então sim, estava trazendo a comunidade Uhum. ali. Então, sim, isso é importante, que o carnaval não é só fantasia. Eu sempre falo, gente, homem que veste de mulher, a gente não é fantasia. Tem que parar com isso. Exatamente. E assim, a gente é um corpo que sofre, que mata. O carnaval é um momento que a gente pode ser nosso, ser feliz. E a gente vê homens vestidos de bailarina, curtindo isso. Exatamente. Ontem, teve até no estado da Anitta em Paulina, fez um story falando que ela estava no camarote de Salvador. Aí umas mulheres falaram assim, ai, só tem viado nesse camarote, coisa chata, só viado. Ele falou assim, deixa eu falar uma coisa pros héteros. Quando vocês se divertiam no carnaval, eu tive que estar em casa, Sim. porque eu não podia sair do carnaval. Sim. Porque ele vai chacota. Exatamente. Então, hoje, agora é a nossa vez. Vai ter viado no carnaval, sim. E vocês vão ter que aturar e respeitar. Sim. Exatamente. Sabe? Vocês vão aturar e respeitar. Porque enquanto vocês estavam no carnaval, eu tive que estar em casa pulando o carnaval. Vendo só de samba passar, pulando o Atrás de uma carnaval. tela, né? Exatamente. Assistindo por detrás de uma tela. E vocês trouxeram 2 pontos muito importantes, né? Primeiramente, a valorização do carnaval Sim. em Belo Horizonte. E eu acho que aí já é um ponto muito forte que Belo Horizonte está acreditando no carnaval local. Sim. Sabe? Então nós tivemos inúmeras pessoas que saíram de várias cidades, né, e permaneceram em Belo Horizonte. Mas olha quanto tempo que isso teve que caminhar para essa galera acordar. Opa, peraí. Carnaval de Belo Horizonte é muito potente, é muito forte, sabe? Então eu acho que esse foi um ponto que me tocou bastante e que eu tenho observado já durante, eu acredito que a gente já tá aí o quê? Uns 3 a 4 anos com esse carnaval tão potente, né? Sim, em Belo Horizonte. E a gente vê crescendo a cada dia. Isso é muito gratificante, porque isso é dar credibilidade ao carnaval da nossa cidade, né? Das nossas raízes. E isso é muito importante. E aí agora já vem um ponto, né, que é uma torta de climão, que realmente é muito chato. A gente vê, né, os homens cis, né, se
fantasiando de mulheres, né? E achando que os nossos corpos e corpos são fantasias. Não são, nós existimos 24 horas, né? Os nossos corpos, as nossas corpas estão presentes. E um outro ponto também, que eu acho que a gente ainda tem que observar isso e frisar também, entender sobre os corpos e corpas de pessoas indígenas. Exatamente. Sabe? E aí as pessoas não conseguem entender esse grau de respeito, né? Então, seja, tanto os corpos de pessoas trans, quanto os corpos de pessoas indígenas existem, estão presentes 24 horas. Não é fantasia. Então, acho que o carnaval precisa entender muito isso. Exatamente. Sabe? Precisa respeitar muito isso, porque são vidas. São pessoas que existem, são pessoas que estão presentes. Então, não é fantasia. E é o país mais mata do Exatamente. Exatamente. Por isso, eu até faço uma crítica da banda mole. Eu não vou na banda mole mais. Eu ia, depois que eu vi Porque algumas assim, coisas, gente, parei de ir. É isso que você tá falando, sabe? Até quando nossos corpos vão ser vítimas de chacota, sabe? Não é, gente. Assim, Chacota. acho que o povo tem que parar, Sim. né? Igual os vários blogs que eu trabalhei no carnaval, como saúde, e assim, eu vejo os blogos, assim, representando mulheres trans, falando bem. Aí eu fui trabalhar no Banda Mole, gente, foi uma coisa assim, eu falo que foi horrorosa. Sim. Não tem mais público. Não tem, assim. Foi a época que Banda Mole era um sucesso. Hoje, infelizmente, não é mais. E sem contar os inúmeros casos de transfobia que acontecem, Sim. né, dentro da banda mole. Sim. Então, ou seja, foi o que a Cristal falou. Hoje em dia, a gente consegue estar nos nossos blocos de carnaval porque a gente está entre os nossos. A gente está se cuidando, a gente está se protegendo. Então, é muito mais do que esses corpos e corpas presentes nas ruas. Existe uma rede de apoio, existe uma rede de afeto, né? Então, a gente se protege, a gente se cuida antes da gente ir para as ruas, né? E aí, quando você trouxe isso, me atravessou bastante. Que eu lembrei do próprio Santa Teresa, né? Que é o lugar onde que eu moro. Quando a gente começou o nosso bloquinho de carnaval, infelizmente o bairro ele estava num lugar num lugar muito complexo, sabe? Onde realmente tinha guerra de gangue com gangue. E eu trago isso para vocês porque eu tenho autonomia para poder falar sobre, porque é um lugar onde eu nasci, é onde eu vivo até hoje e é onde eu presenciei inúmeros fatos. Então é um lugar sim meu de fala e que eu tenho propriedade disso. E aí eu lembro muito bem que quando a gente ia para a avenida, o nosso diretor ele virava e falava assim: vamos reunir em tal lugar, vamos nos cuidar e vamos de bando. Sim, sabe? sim. Então a gente se protege, a gente se cuida. E não é o que acontece mais hoje em dia. E que na verdade eu acho que nunca aconteceu na banda mole. Nunca aconteceu. A gente vê várias violências que acontecem, né? E é triste. Assim, eles passam pano. Sim. E esse que me irrita, eles Sim. passam pano, eles vê, passam pano e tá tudo ótimo. Não tá, gente. não tá, Vamos não colocar na mídia. Banda mole, gente, tem uma época que mulheres, né? Eu já conheci 2 meninas que foram estupradas no meio do carnaval, assim, não fizeram nada. Exatamente. E aqui no bloco, agora, né, carnaval desse mês, esse ano, foi assim, índice de violência foi muito pouco. Foi. A gente teve um índice de violência no bloco do Alok, né? Sim. 2 pessoas foram esfaqueadas, mas também o Alok, gente, o maior DJ e tal, e assim, foi um punk, porque a primeira vez que o Alok fez em BH foi um punk. Então, sim, a movimentação teve que abrir, né, o portão do Parque Municipal pro povo entrar, porque tava cabendo mais gente na rua mais. Então, assim, foi um movimento que acho que foi o único dia que teve esse foforô. Mas teve assalto, lógico, sempre vai ter. Aí fica assim, mas assim, estrupo, a gente não teve, sabe? Estrupo, que ano passado teve muitas mulheres sendo estupradas, não só mulheres cis, mulheres trans também. É engraçado porque eu lembro que esse ano eu tô se destinado no Somos Cinzos. Porque eu briguei com o Somos Cinzos uma vez, porque eu fui no tortejo, eu tava com um brete enorme, a mulher fez assim no meu cabelo. Aí eu respirei e falei assim: por favor, não toque no meu cabelo, você achou bonito? Beija no olho, não toque no meu cabelo. Primeiro que você não é minha mãe de santo.
urina, gente. A urina é sagrado. Então, assim, só minha mãe de santo pode pegar no meu cabelo e minha mãe de sangue. Só as duas. Você é nenhuma das duas. Então, assim, por favor, não pegue no meu cabelo. E eu acho que eu vejo muito isso, que não só no carnaval, acho que em geral mesmo, que o povo vê cabelo black, quer costar, quer pegar. Ah, eu nunca vi isso, gente. Para, é cabelo normal, você tem cabelo, não é só porque nosso cabelo é cacheado, black, maravilhoso. Não é pra pegar não, gente. Tem que parar com isso. É outra coisa também que acham um absurdo, no carnaval eles usam peruca de black. É. Pessoas brancas usando peruca de black. Exatamente. Aí Isso. no São Cindy do ano passado, eu não fui porque assim. Primeiro essa mulher me atravessou e segundo assim, eu vi tanta gente usando black, tão black face, então, assim, aquilo ali. Eu tinha de sair dali. Sim. Esse ano eles chamaram e falei, olha, eu vou. Mas se eu ver um black face, eu vou expulsar da torda. Sim. Então eu não vou aceitar isso. A gente já... A toda minha pele não é fantasia. Sim. A gente A tá toda calada há minha muitos pele não é anos. motivo de chatota. O meu cabelo não é motivo de chatota. Sim. Então se eu ver, eu vou expressar. Aí eles falaram, ah, então, não, sal, pode estar tão falando. Então, adora sim, eu vou. E realmente, assim, eu não vi nenhum bate-feito, nenhum período de cabelo preto, sabe? Sim. Então assim, gente. E a gente vê realmente que é muito complexo, né? Sim. Essas ações de violência. E aí a gente vê que acaba essas violências não acontecendo somente com as pessoas trans. Embora hoje o nosso papo, o nosso assunto realmente é referente sobre esse nosso local de fala. E aí, enquanto vocês estavam falando, me veio uma reflexão que eu vi várias reportagens de, infelizmente, as instituições que a gente acha que vai resguardar as nossas vidas estão nos violentando, sabe? E aí eu vi vários noticiários, a forma na qual os policiais chegavam e abordavam as pessoas, sabe? Então, quando tinha um grupinho, chegava, né, os alibães já dando vários catacetada na galera, e tipo, pra poder... spray de pimenta. E aí teve uma outra festa que eu vi também, infelizmente, o policial agredindo um produtor LGBT A de gente uma teve festa de carnaval. a Miss Chuchu sendo presa, Sim, né? batendo na cabeça Porque dele, ela na gritou parede. fora o Bolsonaro. Ela literalmente foi Sabe? presa por causa disso. Sim, e aí a gente vê, né, esse grau de violência. Sim. E aí a gente acha que muitas das vezes a gente vai estar assegurada por essas instituições, a gente está vulnerável a essa situação, né, e que é muito complexo. E aí, infelizmente, é o que eu digo, né, para as pessoas cis. Sejam bem-vindos ao mundo das pessoas trans, que é isso que acontece com a gente 24 horas. E agora vocês estão sentindo na pele. O que muitas das vezes foi o que a Cristal falou. Enquanto vocês estavam pulando o carnaval, a gente estava dentro de casa pulando o carnaval por detrás da tela. Que Com era a medo de forma, sair com e ser uma medo de vítima. a gente ser violentadas. Sim. Sabe? Então, assim, hoje a história, ela muda de um local, né? E que agora essas pessoas estão sentindo o que a gente sente na pele, sabe? Mas também não vou generalizar. Sim. Não vou generalizar, mas infelizmente eu preciso trazer esses dados, né? Que a gente vê essa abordagem, e uma abordagem muito desnecessária. Muito desnecessária. Porque se é uma rede de afeto, se é uma rede de proteção, vamos nos cuidar. Sim. E a gente precisa dessas instituições para que elas estejam presentes. E aí eu escutei uma reportagem da Cida, que ela foi maravilhosa, maravilhosa. Eu amo essa mulher. E aí ela veio e trouxe e falou: não fale do carnaval de Belo Horizonte. Que se falar do carnaval de Belo Horizonte, falou de mim. E essa luta, ela é minha. Essa briga, ela é minha, sabe? E aí a gente vê realmente os aliados que a gente vai trazendo com a gente, né? Júlia Santos, maravilhosa, né? Que esteve presente em vários locais, que trouxe um lugar de fala potente no nosso carnaval, né? Érica Hilton, que tá aí maravilhosamente, cada dia, construindo mais. Né? Exatamente. Eu acho bom por ter a Júlia Santos e a Érica são incisivas. Sim, sabe? Elas tocam na ferida.
e faz você pensar. Ela toca na realidade nossa pra mostrar a Sim. realidade. Tipo, é assim que a gente acontece com a gente. É assim que a gente sofre. E aí a gente traz também uma outra pessoa que é de uma potencialidade tão grande, que passou por inúmeras coisas Sim. e que hoje está presente com a gente. Cristal Lopes. Ai, Cristal Lopes, que passou por inúmeras situações de saúde, mas que não deixou se vencer, não deixou se levar. E tipo, eu estou passando por esse momento, eu presenciei, eu estive presente, fui cuidar da minha irmã, sabe? Mas não é também um lugar que eu quero falar, eu estive presente, não. É a troca de afeto. Sim. E trazer o quanto essa mulher é forte, o quanto essa mulher é potente. Ela é. Independente de tudo que ela passou, ela estava ali, ó, em vários blocos. E um que mais me chamou a atenção foi o bloco de Carnaval da Absurda. O bloco de Carnaval da Absurda. Aonde a pessoa que estava tocando falou: eu quero que todas vocês desçam. Só a Cristal que vai ficar aqui presente. E aí, na hora que eu cheguei, eu e a tia Rafa vimos aquela cena, eu falei: amiga, aqui dali é soberania pra mim. É um Aqui bloco, dali é né? potencialidade. Absurdo, quem conhece, é um bloco LGBT, Sim. né? E Que do qual acolhe eu faço literalmente. parte também. Como E acho que é um bloco que acolhe a comunidade em geral, mais as mulheres trans travestis. Que a própria comunidade não faz isso. Exatamente. E assim, acho muito, eu tenho um amor com o Bloco Absurda. Já fui em festas do produtor do bloco. Sim. E assim, o acolhimento que as mulheres trans que eles têm é tão carinhoso, tão assim, que você sente literalmente na família. Sim. Você sente aqui, eu tô segura. Aqui eu posso confiar. Se acontecer alguma coisa comigo, eles vão estar no meio. E é isso, né, Mica? Você traz uma palavra que, né, é um lugar de fala que é muito importante, que é o lugar do afeto. Sim. E aí, mais uma vez eu falo, a gente não vai se colocar no lugar de vítima, porque a gente não é vítima de merda nenhuma, sabe? E aí, às vezes, a gente traz esse lugar de fala com uma potencialidade tão forte, porque é um lugar de desabafo. Sim. É um lugar de desabafo, que muitas das vezes é um lugar que a gente não é escutadas. Sabe? E hoje tá aqui presente nesse lugar tão gostoso e assim, com esse ar-condicionado incrível, sabe? É só gratidão com os equipamentos maravilhosos e a gente trazer o nosso lugar de fala, Sim. a gente ser protagonista da nossa própria história, isso é uma excelência tão grande. Tão grande, muitas das vezes a gente não tem essa oportunidade. E aí, mais uma vez eu falo, a gente não se coloca no lugar de vítima, porque a gente não é vítima de merda nenhuma, mas às vezes esse lugar de fala nos falta. Sim. E olha a grandeza disso, né? E aí o carnaval traz isso pra gente, esse lugar de afeto. Opa, hoje eu quero expressar, eu quero me esbaldar, quero beber meu otim, quero voltar pra casa bem bêbada, quero o meu lugar de afeto, de beijo, de abraço, mas também estou trabalhando. Vou voltar pra minha casa e saber que eu tenho a minha conta bancária garantida. Sabe? Exatamente. Porque, enfim, é isso. O afeto, ele não paga as nossas contas, não coloca comida dentro de casa. Então é isso, é saber valorizar. Fazer nossos Exatamente, saber valorizar o nosso trabalho que a gente vem construindo desde vai saber lá em quando. Eu comecei em 2008. Né, Cristal começou bem antes de mim, né? Você, Mica, que vem juntamente. Não, né? E começando agora e com uma potencialidade muito grande, juntamente com toda a equipe das Promig, que também tem um carinho tão grande com a gente, sabe? E que estuda, e que projeta, e que coloca no papel, e que cuida, e que respeita, e que troca mensagem, que troca afeto. Sim. E que é isso que as pessoas precisam entender e aprender, né? E eu falo isso, e eu friso isso também, porque às vezes esse lugar de afeto, ele tende para um lugar tão esquecido. Sim. Tão esquecido, e aí às vezes por nada, vou colocar como exemplo, uma capinha de celular. Sim. Já é um motivo da galera estar se atracando, sabe? Sim. E opa, calma. Hoje existe uma palavra, para, respira, pensa, vamos trocar uma palavra, vamos conversar, que tudo pode se resolver. Sim. E aí às vezes as pessoas não pensam dessa forma, né? Ai, aí, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, claro. Tá? Vai te volta. Eita. Tá? Cada um pensar falou, hein? Nossa. Carnaval. União.
Afeto e dinheiro. Ah, tem aluna, né? Festa. Nossa. Celebrar a minha existência. Celebrar minha existência também. Agora uma coisa, afeto. Afeto. Nossa, vou trazer uma frase. A construção. Afeto, família, amigos. Agora eu quero que vocês deixem uma frase pro pessoal que está ouvindo. Eu vou falar um ditado judeu que eu escutei, que é quando você salva uma vida, você salva uma nação. Nossa, que babado esse último, esse último bate-volta. Nossa, tô bem atravessada com isso. E aí eu vou frisar mais uma vez amor. Vou frisar bem nessa palavra amor, porque é o que eu gosto muito dia após dia de trocar. Não somente com as pessoas que fazem parte do meu ciclo de amizade, quanto as pessoas também que não fazem parte do meu ciclo de amizade. E aí eu me lembro de um momento em que eu e o Kennedy passamos pelo nosso processo de transição. E aí eu me lembro que Dona Mônica virou e falou, mas o que é isso? E aí a gente virou pra ela, então a gente não consegue viver da forma que nós estamos vivendo. E aí eu lembro que minha mãe falou, vocês estão preparados para o que o mundo vai oferecer para vocês? E eu olhei pro Kennedy, o Kennedy olhou pra mim, não. E aí ela falou, mas eu tô preparada para poder proteger vocês, sabe? Isso nunca vai sair da minha cabeça, nunca. Nunca vai sair da minha cabeça. E lembrando que a gente vai ter um podcast com essa maravilhosa irmã dela, vai contar um pouco desse afeto. Quando E aí é amor. eu transicionei, com 12 anos de idade, a mamãe falou assim, ai, eu vou chorar. Você vai ter que arranjar outro nome, né? Aí ela falou assim, eu te relativo como Cristal Lopes. Então, como Cristal Ciúmes. A Anitta falando da mãe dela, eu lembrei porque a minha tradição também foi muito difícil. Mas a minha mãe, ela me rebatizou de novo. E ela resolveu fazer terapia junto comigo. Hoje em dia, nós somos, a Anitta sabe, nós somos assim, as melhores amigas, sabe? Eu pela minha mãe e minha mãe por mim. Assim. Ai, gente, isso é das mais lindas, assim, família, né? Sim, família. Essa foi a família, assim, Família. pra gente, mulheres transvestis, a gente ter esse, né, apoio da família, coisas mais maravilhosas, assim. Queria agradecer vocês por a aceitação do convite. Muito obrigada mesmo, sério mesmo. Quero que você sempre volte, eu quero voltar, ó. Em breve quero você lá na Sapucaí também, tá? E ó, a gente vai ter que tá? Por favor. Gente, então é isso. Comenta, curte, compartilhe. Se você tá escutando no Spotify, compartilhe com os amigos. Um beijo! Beijos e até a próxima. Beijos. Gratidão.